Então, para iniciar o nosso evento, eu tenho o prazer de chamar o professor doutor Paulo Roberto Pac, que é doutor e mestre em medicina pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, professor do Serviço de Neonatologia do Departamento de Pediatria da Santa Casa de São Paulo, médico neonatologista da Maternidade Promatre Paulista e membro do Departamento Científico de Neonatologia da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Doutor Paulo, pode ficar à vontade para iniciar a sua aula. Boa noite, estamos aqui hoje para falar um pouco sobre com o que a gente deve se preocupar na UTI neonatal em função dessa pandemia de Covid-19. Qual é o impacto que isso tem numa unidade de terapia intensiva neonatal? Esse é o meu conflito de interesse, tenho o patrocínio da Nestlé para essa palestra. Né? Então, a gente sabe que a atual Covid-19 é a maior e mais difundida emergência em saúde pública do mundo, em mais de 100 anos, até por conta das facilidades de comunicação que existe hoje, a facilidade para que as notícias se espalhem, né? E, embora as unidades neonatais não tenham sido o epicentro dessa crise de saúde, elas também foram obrigadas a adotar alguns planos de contingência, com o objetivo, né, de proteger os recém-nascidos, os seus pacientes, e os seus pais e o pessoal também que trabalha nas unidades neonatais, né? E a gente sabe que o pico da pandemia vem caindo na maioria dos países, né? Mas a infecção pelo Covid-19 ainda não está erradicada, todo mundo sabe disso. E por questão de surgimento dessas novas variantes, até porque uma parcela pequena das populações aqui está vacinada, né? A gente vê surgir essas outras variantes todas que acabam aumentando a infectividade, como essa atual, que é a variante Delta, né? Então, sempre chega a hora de se refletir qual seria a melhor estratégia para preservar os direitos, a excelência dos cuidados dos recém-nascidos e suas famílias, diante de um panorama de uma pandemia que está caindo, mas que ela ainda existe e que é incerto o futuro, porque cada vez a gente tem mais surpresas, né, com relação a essa versatilidade do SARS-CoV, né? Então, no início existia, vamos lá, um breve histórico, uma preocupação com o feto com o recém-nascido, por conta da imaturidade imunológica, né, desses pacientes. Mas, com o tempo, não foram vistas grandes evidências de que o SARS-CoV-2 pudesse ser transmitido por via transplacentária, né? E os dados escassos que existiam no início da literatura, né, até mais ou menos final do ano de 2020, sobre se poderia haver, né, uma teratogênese causada, efeitos teratogênicos causados pelos vírus, acabaram não se concretizando, né? Então, o que se viu foi que a maioria dos recém-nascidos que eram infectados horizontalmente não haviam apresentado sintomas importantes, todos com sintomas leves e com boa evolução. Então, isso aqui, para quem não estiver conseguindo entender o chinês, eu vou traduzir, então, foi o primeiro caso de infecção neonatal com o novo coronavírus, que foi publicado em 5 de fevereiro por autores lá de Wuhan, né, onde surgiu, presumidamente, a infecção. E depois, em março, isso foi em fevereiro, em março, houve uma primeira publicação da transmissão vertical, né, do SARS-CoV-2 de uma mãe infectada por seu recém-nascido. Foi a primeira também feita lá em Wuhan. Posteriormente, na medida que os dados da literatura foram se juntando e foram havendo mais publicações, esses autores lá da Pensilvânia fizeram um levantamento bibliográfico. Estamos falando de junho de 2020, 6 meses depois que começou a haver a publicação da pandemia, né? Então, embora a pandemia tenha sido detectada um pouco menos tempo antes disso, né? Mas o que esses autores puderam ver nos levantamentos bibliográficos, então, é que a viremia nos recém-nascidos, ela ocorria mais ou menos em 1% só nas coortes que foram analisadas e era transitória naqueles bebês sintomáticos, e as alterações placentárias que pudessem levar essa fetopatia também tinham uma importância meio duvidosa. E então os autores até esse momento consideravam a transmissão fetal uma exceção. Então, a preocupação acabou se centrando realmente na transmissão comunitária, na transmissão entre as pessoas. E a justificativa que dão é que existe pouco receptor nos vírus coriônicos, né, para o SARS-CoV se aderir, né? Então, a enzima conversora de angiotensina 2, ela acaba aparecendo mais ou menos só no segundo trimestre, nas membranas, vamos chamar assim,
da placenta, nas membranas, nos vasos placentários, e com isso, então, você vai ter mais ou menos uma chance maior de haver uma transmissão vertical a partir do segundo semestre, por falta de receptor no primeiro semestre de gestação. Então, com isso, começaram a surgir algumas meta-análises. Essa é uma meta-análise publicada por pesquisadores, né, da Universidade da Pensilvânia, em que se avaliou 8 trabalhos, partindo de 208 trabalhos, avaliaram 8 trabalhos, em que se fez uma avaliação do que se tinha visto até aqui em termos de publicação. Tínhamos, então, 10 casos relatados, isso em termos de presumir da infecção vertical. Só que 3 só provavelmente transmitidos verticalmente, os outros 7 haviam ocorrido no período pós-natal, ou seja, haviam sido adquiridos depois que os bebês nasceram. Todos tiveram curso leve, todos se recuperaram totalmente e ficaram negativos no reteste. Uma exceção feita a um recém-nascido de 32 semanas, que foi nasceu de cesárea, a mãe usou máscara facial, a família sem contato com o recém-nascido, o que ele, em sendo positivo, sugeriu-se, então, uma transmissão vertical, e essa criança, no 23º dia de vida, estava assintomática, mas ainda tinha o PCR positivo em secreções de nasofaringe de vias aéreas superiores. E num estudo que foi colaborativo entre chineses e italianos, já agora uma meta-análise um pouco mais robusta, com um número maior de casos, de estudos, né, um total de 26 estudos, eles concluíram, dentro dessa avaliação desses 26 estudos, que 44 recém-nascidos tinham infecção confirmada pelo SARS-CoV-2, metade tinha contato documentado com a mãe infectada, e a idade média no diagnóstico foi de 5 dias. E 1 para cada 4 bebês desses era assintomático, e o restante com sintomas de infecções de vias aéreas superiores ou sintomas gastrointestinais que são comuns nas crianças, como uma diarreia, por exemplo. A maioria pôde ficar em ar ambiente e a mediana de internação dessas crianças foi de 10 dias, mostrando então que no recém-nascido a infecção não tem assim um peso muito importante em termos de gravidade. Mas o tempo foi passando e a experiência ela foi se juntando e houve um aumento, então, das publicações, um aumento, então, do número de casos ao redor do mundo todo. Então, formou-se certos grupos, como, por exemplo, esse Covid-19 Resource Center, que vem fazendo publicações. Essa é uma publicação agora de agosto de 2021, analisando as características das evoluções das mães com Covid-19, dando luz em centros acadêmicos americanos, né? Foram quase 500, 499 centros, 869 mil parturientes entre 1º de março de 2020 e 28 de fevereiro de 2021. Sendo que 2,2%, portanto, quase 19 mil dessas mães tinham Covid-19 diagnosticado. E o que se viu, então, nessa coorte foi mais admissões em UTI, quando comparado com as mães que não apresentavam Covid, 5 vezes maior a chance de haver uma admissão em UTI, maior chance de ventilação mecânica, maior mortalidade intra-hospitalar desses recém-nascidos e mais prematuridade também. Então, quando se comparava as chances de prematuridade nas mães com Covid positivo, 16,4% contra 11,5%, mostrando, então, uma tendência maior à prematuridade quando a mãe apresentava o Covid na gestação. E um outro estudo, esse já multinacional, não pegando só centros americanos, que foi esse que eu mostrei para vocês agora, pegando 43 instituições em 18 países, com 2.130 gestantes, e avaliaram, dentre outras coisas nesse estudo, a prevalência de prematuridade. E o que se vê nessa linha mais escura aqui, mães negativas para Covid, a duração da gestação, aqui mães positivas assintomáticas e aqui mães positivas sintomáticas. Então a gente vê que existe realmente uma tendência maior de a duração da gestação ser menor nessas mães sintomáticas do que comparado com aquelas que são assintomáticas ou que não tenham a Covid. E quando avaliaram nesse estudo multinacional certos desfechos para o recém-nascido, como displasia broncopulmonar, que é o que eles chamam aqui, displasia broncopulmonar,
encefalopatia hipóxica isquêmica, sepse, anemia precisando de transfusão, canal arterial aberto, retinopatia da prematuridade, o que eles viram é que nas mães que eram diagnosticadas com COVID, com o recém-nascido positivo ou negativo, a chance era 4 vezes maior desses desfechos estarem presentes, quando comparado com o grupo referência de mães não diagnosticadas. E quando a esses diagnósticos, displasia enterocolite, retinopatia, se juntou também o óbito fetal e a permanência em UTI por mais de 7 dias, também naquelas mães sintomáticas foi mais importante do que nas mães assintomáticas e mais importante do que nas mães que não tiveram COVID, mostrando então que nas mães que eram sintomáticas e que o bebê fosse sintomático, a necessidade de permanência na UTI maior que 7 dias era 6 vezes maior do que naqueles em que a mãe era sintomática e o positivo, aliás, e o recém-nascido com com PCR negativo. E quando se avaliou o tipo de sintoma da mãe e a ocorrência desses desfechos, dessas morbidades pós-natal, se viu que uma mãe que tinha febre, desconforto respiratório, tinha praticamente 5 vezes mais chances do seu recém-nascido apresentar essas morbidades pós-natais, quando comparado com o grupo de mães dessa coorte analisada que não tenha tido o COVID. E quando a mãe apresentava diarreia e vômito, 4,66 vezes. E os outros desfechos, como óbito fetal e necessidade de permanência na UTI, 5 vezes maior também naquelas mães que apresentavam quadro respiratório, quando comparado com aquelas que não tiveram COVID durante a gestação. E a prematuridade, como a gente já citou também, mais prevalente naquelas mães que haviam apresentado o COVID positivo e naqueles recém-nascidos que tiveram também o seu teste positivo, também a chance de prematuridade maior, embora não tanto quanto não tão mais do que aqueles que testaram negativo. E quando se vê também certos desfechos maternos, que implicam, obviamente, no desfecho neonatal, se vê que aquelas mães que tiveram sorologia não, PCR positivo, tinham uma chance maior de ter pré-eclâmpsia, que acaba por precipitar o parto prematuro. Então, a gente sabe que, diante de todas essas evidências, os hospitais se prepararam, para organizar o fluxo de trabalho nas unidades, cuidados perinatais e neonatais, incluindo a amamentação, especiais em função da prevalência tão alta do vírus dos meios todos hospitalares, e uma outra área importante, a questão da comunicação e a colaboração com os pais. Então, visitando uma grande maternidade aqui de São Paulo, por exemplo, a gente tem na porta da UTI neonatal um aviso, um painel, um QR Code, em que a família pode ver quais são as normas que são utilizadas para se tentar minimizar, então, o peso da doença na unidade de terapia intensiva neonatal. Tudo bem, mas agora a gente vai ver uma coisa interessante, que é um levantamento muito grande, publicado agora também em agosto, em que se fez uma avaliação, foram pesquisadores alemães e holandeses, que avaliaram, fizeram um questionário para quase 2.000 pares de pais e mães de bebês que haviam nascido prematuramente. Era uma pesquisa com 52 questões, com pais desses bebês em UTI-NEO, 2.100 participantes no total, de 23 idiomas diferentes em 56 países diferentes. E os dados mais impressionantes dessa pesquisa foi que 52% desses pais não puderam ter, dessas mães, não puderam ter um acompanhante no nascimento do seu bebê. E 21% relataram proibição de visita aos recém-nascidos durante a internação. Veja só, uma mãe com um bebê doente no UTI neonatal não poder visitar o seu filho, 21%. E nesse questionário mostrou outras coisas bastante impressionantes, 33% dessas mães tiveram menos consultas no pré-natal do que aquilo que é o aconselhável, do que é o razoável. 42% dessas mães não tiveram, então, acompanhantes nas consultas do pré-natal. Não puderam ter consigo o marido, por exemplo, ou sua mãe. Quando se avaliou a chance de haver contato pele a pele na UTI neonatal, 10% só tiveram isso após o nascimento,
no primeiro dia de vida puderam ter contato pele a pele 12%, e nunca durante a internação 1/3, 33%. Então, uma coisa realmente bastante impressionante esse distanciamento. E quando arguídas quanto à possibilidade de fazer o contato pele a pele com o método canguru, 30% só é que responderam positivamente que podiam fazer. 27% responderam que podia uma vez por dia só, e uma vez por semana, 7%. E o mais impressionante, menos que uma vez por semana, 9%, e 27% nunca puderam fazer o canguru como medidas, então, preventivas para a disseminação do vírus na UTI neonatal. E, quando arguída sobre permissão para tocar o bebê, não estamos nem falando de pegar no colo, menos que uma vez por semana ou nunca, 1/4, 24%. E percepção dos pais sobre as restrições na UTI se deverem à pandemia de Covid-19, basicamente foi em 83%, quer dizer, 83% dos casais perceberam que havia uma restrição para ter contato com o seu filho, para visitar o seu filho durante a internação, levando realmente a uma verdadeira separação dos pais dos seus bebês, e bebês doentes, bebês que precisariam ter seus pais e pais que precisariam estar junto com os seus bebês. E quando arguido se essas medidas tinham influenciado, essas medidas em poder estar presente, obviamente 71% deles disseram que sim, e só 6% só é que tiveram liberdade para não ter restrição de poder visitar os seus filhos. Então, esse hospitalismo causado pela pandemia, esse berçarismo, né, indo na contramão de tudo aquilo que se advogou até agora, ou seja, tirar os bebês do contato com os pais, com as mães, com todas as implicações na questão emocional da mãe e do pai, na questão da formação de uma microbiota adequada para esses bebês, que a gente sabe que é tão importante, já que naqueles primeiros 3, 4, 5 dias de vida formar uma microbiota é extremamente importante para o futuro desse indivíduo. Então, essas medidas todas que os hospitais tomaram, na maioria das vezes, acabaram levando, então, a uma situação extremamente vamos chamar assim, desatualizada naquilo que se pratica de uma boa medicina. Por exemplo, a presença, um trabalho português interessante, que nos mostra os benefícios do pai estar presente na sala de parto, durante o trabalho de parto com a mãe, a segurança que aquela gestante vai ter, e também as avaliações todas, as evidências todas que existem hoje sobre a importância do suporte para a família, das famílias das crianças que sejam em UTIs neonatais, né? Então, a literatura ela é abundante em mostrar uma melhora na evolução imediata e futura dos bebês prematuros e UTIs neonatais, quando a família possa estar presente. E não estamos falando só da parte emocional, mas também estamos falando da parte microbiológica, da formação realmente de uma microbiota adequada para esse recém-nascido. Então, com o que a gente deve se preocupar hoje diante desse panorama de uma pandemia e os cuidados nas UTIs neonatais? Quais são as preocupações? A primeira coisa, a gente tem que saber que realmente os bebês, filhos de mães que estejam doentes com Covid, eles têm um aumento da mortalidade. Nós já vimos que aqueles desfechos todos mostrados aquele trabalho grande, naquele monte de centro avaliado, em que a gente vê enterocolite, em que a gente vê displasia broncopulmonar, hemorragia peritraventricular, cefalopoetídeo hipóxico isquêmica, é mais frequente na população nascida de mães SARS-CoV positivos, né? Existe uma fragilidade, uma desumanização do pré-natal, como a gente viu, o medo realmente de quem faça o pré-natal, quanto menos gente melhor, e aquela gestante ela acaba indo sozinha. Então, principalmente quando é um primeiro filho, a gente sabe o impacto que isso vai ter, né, na evolução dessa gestação, e também o atendimento hospitalar, que acabou tendo uma certa desumanização em função de tudo que eu mostrei para vocês, então, de possibilidade de estar presente no parto, possibilidade de pegar os bebês no colo, fazer um canguru, tocar o bebê, visitar o bebê. Então, essa questão humana é que a gente percebe que acabou por levar um impacto realmente negativo no atendimento perinatal, porque a gente acabava não conhecendo direito os caminhos que essa doença pode levar, então essas medidas todas de precaução acabaram levando esse estado de coisas aí. Então era isso, enquanto a gente não tiver uma pílula para um remédio certeiro
do SARS-CoV, o que precisa fazer mesmo é o distanciamento social, uso de máscara e o maior número de pessoas vacinadas possível, para que não haja a ocorrência de tantas variantes assim, que acabam surpreendendo o sistema imunológico de todo mundo e fazendo com que pareça que essa pandemia não tenha fim. Então, eu quero agradecer a atenção de vocês e a gente fica agora, daqui a pouco, depois da próxima apresentação, à disposição para a gente bater um papo sobre esse assunto. Obrigada, professor Paulo, pela excelente aula. Eu fiquei realmente comovida pelos dados que você trouxe sobre o impacto da pandemia nessas famílias e na UTI neonatal. Eu fico imaginando quão difícil foi para essas famílias não poderem tocar os seus bebês e interagir com eles como esperavam e como sempre sonharam. Mas, ao mesmo tempo, fico pensando aqui também no desafio de vocês, profissionais de saúde, de realizar um atendimento humanizado, mas ainda respeitar todos os protocolos de isolamento necessários. Isso realmente pode, né, afetar a saúde mental, tanto da família quanto dos profissionais de saúde. E para falar sobre esse tema tão relevante, eu tenho o prazer de chamar o Dr. Luiz Gustavo Valas Oldan, que é formado em Medicina pela Unicamp, com complementação na Universidade de Salamanca, residência médica em Psiquiatria pela USP, com complementação pela Universidade de Barcelona, MBS em Gestão de Saúde pela parceria Insper Einstein e médico referência na gestão do cuidado em saúde e bem-estar da equipe de saúde populacional do MDA Einstein. Doutor Luiz, pode ficar à vontade para trazer a sua aula. Olá, pessoal, boa noite. Como a Thaís colocou, né, meu nome é Luiz, eu sou médico psiquiatra e eu vim conversar aqui com vocês hoje sobre algumas questões relacionadas à saúde mental e ao ambiente neonatal. Eu vou aqui passar por vários temas com vocês, tanto focado nos aspectos de saúde mental da mulher gestante, nos aspectos de saúde mental da mãe nova, né, dos familiares que estão sofrendo aí pelos seus filhos estarem num ambiente neonatal, de prematuridade, enfim, né, e vamos falar um pouquinho também sobre o profissional de saúde que atua no ambiente da UTI neonatal e outros ambientes aí relacionados à neonatologia, justamente entendendo que, por mais linda que seja a profissão e a especificidade da profissão de vocês, ela é muito estressante. E, às vezes, a gente não se dá conta. É um pouco disso que a gente vai conversar hoje. Bom, começar falando um pouco sobre as pegadas da pandemia na saúde de maneira geral. Talvez muitos de vocês tenham visto já esse gráfico, né? E é um gráfico muito importante para a gente da saúde mental, porque ele revela o quão perigoso é para a saúde mental esse momento pandêmico. Né? A gente teve as complicações relacionadas à Covid, né? Então as pessoas que adquiriram a doença e como os hospitais ficaram cheios, os pronto-atendimentos ficaram cheios. Só que não parou por aí, porque a gente precisou mudar todos os fluxos dos hospitais, né? Entrada Covid, entrada não Covid, entra parceiro, não entra parceiro, entra familiar, não entra familiar, tem visita, não tem visita, muita coisa mudou. Né? Então, a pandemia foi deixando outras pegadas. Né? A segunda pegada que ela deixa, que é essa onda verde aqui, é relacionada às complicações urgentes não relacionadas ao Covid. Né? Com todas as emergências cheias e tudo que a gente viveu, muita gente ficou sofrendo em casa, mesmo em uma situação de emergência, tentando evitar ir ao hospital. E isso também aconteceu com as gestantes. Além das gestantes terem sido infectadas e as crianças também terem sido infectadas, muitos também deixaram de buscar cuidado naqueles momentos de pico, mesmo estando gestantes e mesmo estando com complicações relacionadas, o que obviamente tem uma repercussão gigantesca na saúde daqueles bebês. E aí a gente teve a terceira pegada da pandemia, que é relacionada à descompensação de doenças crônicas. E eu vou fazer uma comparação aqui, talvez um tanto quanto inadequada, mas a gestação, ela é algo crônico. Ela tem uma duração longa. E quando a gente teve o fechamento de vários procedimentos ambulatoriais e acesso a vários serviços, isso impactou no pré-natal, porque a gente teve uma redução de recursos na assistência pré-natal. E isso pode ter feito, sim, com que as gestantes tenham ficado desassistidas, o que, de novo, impacta na saúde daqueles bebês. Com tudo isso, é claro que a gente tem essa quarta pegada da pandemia, que é a pegada da saúde mental.
ou na verdade dos transtornos mentais, que estão absolutamente linkados aos problemas econômicos e ao burnout. É muito importante que a gente entenda que a pandemia afetou muito a questão de saúde mental no ambiente neonatal. Nossos pesquisadores evidenciaram fortes efeitos psicológicos negativos da pandemia nas mulheres gestantes, né? E em pandemias anteriores a gente tinha visto isso já, né? Aqui muitos de vocês devem se lembrar da pandemia de H1N1, né? Que infectou, e, na verdade, tanto infectou quanto impactou diretamente a saúde física e a saúde mental das gestantes e dos bebês. Foi algo brutal. E não tem sido diferente com a Covid. O que a gente tem observado, né, que são evidências muito semelhantes que surgem relacionadas à pandemia de Covid-19, né, com maiores taxas de depressão, ansiedade e estresse, tanto entre a população geral, mas principalmente, especificamente, entre mães de bebês e crianças pequenas, né, que se preocuparam muito com o futuro deles e com o que seria deles, né, e com a própria saúde, inclusive, o que seriam dessas crianças. Muito se fala, inclusive, sobre os órfãos da pandemia. Então, o sofrimento psicológico entre mulheres grávidas, ele também parece ser impulsionado por essa incerteza, por essa preocupação com parentes mais velhos, com as crianças por nascer, com outras crianças e com a sua própria saúde. E esses sentimentos de ansiedade e depressão, eles também estão associados a esse medo materno de transmissão vertical do vírus para os seus filhos. Né? Também é o que a gente já comentou de acessos limitados a recursos de cuidados perinatais e a falta de apoio social. O isolamento trouxe muita dificuldade em se ter apoio social. Né? E tudo que uma gestante não precisa é não ter apoio. Né? A gestante, ela precisa de apoio, ela precisa de cuidados, ela precisa ter ali com quem contar. E isso aumentou muito o nível de estresse para as mulheres grávidas e para as puérperas. E, obviamente, essas crianças, esses bebês, eles são impactados por isso. O distanciamento social e os procedimentos de isolamento, como a quarentena, né, também trouxeram um aumento do risco psicológico entre elas. E não é nenhuma novidade que, durante a gravidez, se a gente for comparar pré-pandemia com pós-pandemia, a gente viu um aumento claro dos sintomas, né, e das taxas autorreferidas de ansiedade e depressão, né, que as próprias mulheres traziam essa questão. E não para por aí. A gente, durante a pandemia, também viu um aumento de pensamentos de automutilação entre essas gestantes, entre essas mulheres. Obviamente, aqui eu estou focando muito na questão da mãe, da gestante, né? Mas em relação também aos pais, né, o impacto também foi muito alto, tá? Principalmente os pais que acompanham e que estão bastante envolvidos com essas gestações, né? Também foram muito impactados por todos esses estresses. E, por fim, a própria imprevisibilidade do Covid-19, né, com a privação de apoio, aumentou também esse sofrimento. Tem uma pesquisa, né, do grupo do Koenig, que evidenciou que 40% das mulheres tiveram triagem positiva para transtorno de estresse pós-traumático. E mais de 70% delas também tiveram depressão clinicamente significativa ou ansiedade. São taxas muito altas. É quase que uma somatória do estresse, né, superior aí à população geral. Né, porque é quase como se fosse seu estresse e o estresse de mais uma vida, que é a vida que você está carregando, ou a vida que você está cuidando como sendo pai ali, acompanhando aquele processo. O período pós-parto não foi tão estudado quanto o período intraparto, né, mas há especulações aí relacionando recursos limitados de saúde também no pós-parto, o aumento das prevalências de parto em casa, sem médicos obstetras treinados, também contribuíram para a depressão e angústia entre todas as mulheres grávidas e as novas mães. E aí eu trago um pouco essa reflexão para o profissional de saúde do ambiente neonatal. Eu trago uma frase de um estudo, né, que eu acho que ela é belíssima, eu acho que eu abri falando um pouco disso, né? Ser profissional de saúde em uma unidade neonatal de alto e médio risco
significa passar por vivências e lidar com situações que geram um intenso sofrimento psíquico e emocional, interferindo na qualidade de vida desses profissionais e afetando a saúde mental dos mesmos. Lidar com esse estresse materno, esse estresse paterno, o estresse familiar, daquela família toda que está na expectativa de receber aquela criança, e ainda lidar com uma vida que acabou de chegar, às vezes com tanto problema, é bastante pesado. E a gente esquece disso nos nossos treinamentos de médicos, neonatologistas, médicos obstetras, de enfermeiros da obstetrícia, de enfermeiros da pediatria, enfermeiros e enfermeiras. A gente esquece de treinar isso. A gente esquece de olhar para isso. A gente esquece de aprender a diferenciar aquilo que é nosso daquilo que é do outro. E quando a gente não faz essa diferenciação, o sofrimento pode ser muito intenso. Então, algumas pesquisas recentes, né, com profissionais de saúde mental neonatal, têm observado que eles têm suportado, né, vocês têm suportado, uma carga de trabalho cada vez mais extenuante, que leva a um comprometimento da qualidade de vida de vocês. E os fatores organizacionais sobre a saúde mental e física dos médicos e enfermeiros que trabalham nessas UTIs pediátricas neonatais aumentam muito a chance de burnout, alterações psicológicas com geração de estresse profissional, e inclusive evidenciadas através de alterações de cortisol. Cortisol, inclusive, em alguns casos semelhantes ao cortisol medido de soldados em guerra. E durante a pandemia, com certeza, esse nível de cortisol deu uma explodida. Isso acontece por quê? Que é um ambiente extremamente ruidoso. É um ambiente com dificuldade de relacionamento, muitas vezes entre a equipe, mas da equipe com os pacientes, e principalmente, obviamente, com os familiares, né, dos pacientes, que estão num nível também de estresse muito grande. E também vale ressaltar, né, que alguns outros estudos mais recentes também avaliaram que enfermeiros e médicos intensivistas têm um estresse ocupacional importante, e isso gera uma insatisfação com o trabalho, que vai repercutir na saúde física, vai mobilizar sentimentos de sofrimento relacionados a essa relação com os familiares, vai dificultando o trabalho em equipe, aumenta o rodízio de funcionários, o que também complica as relações, aumenta o absenteísmo, e a alta tecnologia presente nessas unidades também, e crescente, né, que exige uma curva de aprendizagem cada vez mais rápida, também aumentam a perspectiva e a chance de burnout entre os médicos e enfermeiros. E por que isso acontece? A gente está vivenciando uma pandemia. Será que alguém aqui está com estresse baixo? Acho difícil. Muito difícil a gente estar nessa zona aqui de calma, ou até numa zona de tédio, com baixo estresse. E provavelmente a gente já passou do nosso ponto ótimo de desempenho. Quando a gente está com um nível de estresse bom, né, o que a gente chama de happy stress, que a gente se sente energizado, focado, com facilidade nas atividades. Provavelmente, a gente está migrando aqui para essa zona de aflição, que a gente se sente fadigado, exausto, cansado, esgotado. A palavra que eu mais ouço hoje, por quem está vivenciando essas questões da pandemia, é cansaço, fadiga. Como é que a gente está se recuperando? A gente está cuidando dessa nossa recuperação? Eu estou tendo pausas restauradoras? Isso afeta diretamente a nossa saúde mental, nos coloca em risco de transtornos mentais. Quando eu estou com a minha saúde mental ótima, eu estou nesse estado de florescimento. E vejam, eu posso ter florescimento mesmo com um transtorno mental. Desde que eu me cuide, desde que eu me direcione para uma boa saúde mental. Assim como o fato de eu não ter nenhum transtorno mental não significa que eu esteja bem. Não significa que eu tenha aí uma ótima saúde mental. Às vezes eu estou nesse processo aqui de definhamento, mesmo sem nenhum transtorno. Quando eu estou naquela zona de estresse. Quando eu estou naquela zona de estresse, eu não consigo lidar com as adversidades de uma forma positiva.
Eu não consigo executar as minhas habilidades e capacidades. Eu não consigo contribuir ali para o meu grupo, para a minha comunidade. E isso é não ter saúde mental. É não conseguir executar tudo isso. E muitos de nós estamos passando por isso. E talvez também por isso esteja sendo mais fácil falarmos sobre saúde mental. A gente precisa estar atento. Que às vezes começa a acontecer uma série de coisas no nosso corpo, como profissionais de saúde, como indivíduos, né, que nos indicam que a gente possa estar caminhando para um transtorno mental. No nosso corpo, por exemplo, dores abdominais ou diarreias constantes, dores de cabeça ou dores pelo corpo, perda ou aumento do apetite, tremores musculares, choro frequente, sudorese e calafrios, ansiedade ou medo excessivo. Você está tendo muita coisa disso? Em relação às emoções, aumento ou diminuição da energia, preocupação excessiva, aumento da irritabilidade, raiva, sentimentos de culpa, aumento do consumo de álcool, cigarro e substâncias que vem aumentando muito na população geral e nos médicos e nos enfermeiros, tendência ao isolamento, dificuldade para dormir e relaxar. Em relação ao pensamento, sentir-se eufórico, heróico e vulnerável também é um problema. Não se preocupar com nada. Dificuldade de pensar com clareza e tomar decisão. Imagina isso para um profissional de saúde que está ali à beira-leito cuidando de um prematuro. Complicado. Sentir-se sobrecarregado ou triste, confuso ou esquecido. Dificuldade de concentração e tomada de decisão. São questões que podem impactar. E a gente precisa estar atento. Quanto mais destes pontos, maiores os cuidados que a gente precisa ter. Porque talvez a gente esteja caminhando para um transtorno mental. E quando é que eu preciso falar, opa, chega. Preciso de cuidado agora. Esses sinais de alarme aos profissionais de saúde, principalmente, para que olhem para si e olhem para a sua equipe, cuidem mais da sua equipe, né? Eles são importantes para a gente começar a ficar mais atento. Apareceu alguma coisa disso aqui, é hora de parar e ter um cuidado imediato. Crise de choro com falta de ar, suor intenso ou sensação de não estar ali. Discurso de pensamento de morte ou ideação suicida. Reviver situações estressantes associadas a muito suor, palpitação e falta de ar. Insônia com tristeza ou ansiedade há mais de 2 semanas. Ir para o trabalho sob efeito de substâncias psicoativas ou em abstinência. Isso significa uma perda de controle. Precisa ser cuidado agora. Discurso desorganizado associado a alterações de comportamento recente. E presença de delírios ou alucinações. Quando essas coisas acontecem, isso significa que a sua experiência como colaborador está horrível. E se eu tenho uma experiência do colaborador ruim, eu não vou ter uma boa experiência do paciente. E isso compromete a segurança dos nossos pacientes. Por isso a gente tem que olhar para a nossa saúde mental e se cuidar. Isso é muito importante, não só para a gente, mas também para a boa execução do nosso trabalho. E quais são as ações possíveis, então, para esse ambiente? Quais ações de saúde mental no ambiente neonatal? Em relação ao pré-natal, defender que as mulheres grávidas tenham uma pessoa de apoio emocional presente com elas. Prestar atendimento centrado na mulher durante as visitas, mesmo que seja de telesaúde, de teleatendimento. Garantindo que as prioridades dela sejam atendidas e que ela consiga navegar bem por esses serviços que estão alterados devido aos fluxos de Covid e tudo mais. Fornecer educação para as famílias, para que elas entendam quais são os riscos da Covid-19 para o bebê, para ela, para dar mais segurança. Avaliar a existência de transtornos de saúde mental ou o uso de substâncias pré-existentes. E se isso foi identificado, sempre olhar para isso, sempre perguntar. E se foi identificado, conectar essas mulheres aos serviços de saúde mental, logo no início da gestação. Procure rastrear questões relacionadas à violência doméstica. A violência doméstica aumentou muito durante a pandemia. Também compreenda que as comunidades marginalizadas, afetadas aí por racismo, por instabilidade habitacional, por privação de recursos socioeconômicos, acesso precário a cuidados de saúde, infraestrutura de tecnologia deficiente, são mais impactadas pelo Covid-19, são desproporcionalmente impactadas, e que elas talvez não consigam executar bem distanciamento social, que talvez elas tenham mais riscos de desfechos negativos na saúde, e que a gente precisa estar mais atento. E reconhecer que o trabalho de parto e o parto em uma pandemia não é o que essa mãe esperava. Então, sentimentos de ansiedade, tristeza, luto, medo ou perda são normais durante todo esse processo. Tome decisões de maneira compartilhada com essas famílias. Procure minimizar aí potenciais de retraumatização durante esse parto.
né? Observando os desejos dessa mulher, dessa família, né? Tente tornar essa experiência de parto, mesmo durante a pandemia, algo memorável, mesmo com o distanciamento, mesmo com poucas pessoas podendo visitá-la, que isso seja incrível, né? Avalie sempre a ansiedade, o estresse ou outros sintomas psicológicos relacionados à Covid-19 e incentive o uso da atenção plena, o mindfulness. E no caso das gestantes, o mindfulness, que aumenta o contato entre a mulher e o bebê e que também aumenta essa conexão. E isso, inclusive, melhora os desfechos aí relacionados ao cuidado mãe-bebê. No pós-natal, né, facilite mecanismos baseados em tecnologia para a interação familiar, que as pessoas possam ter contato, mesmo que seja por vídeo, né? Evite separar mães e bebês, a não ser que se exija por condições clínicas, né? E tente sempre promover o contato pele a pele. Se o bebê precisar ser separado da mãe por algum motivo, certifique-se de que ele esteja recebendo toque humano constantemente. Esse toque humano é muito importante para o bebê. Reavalie constantemente sintomas psicológicos, né, relacionados a estresse, depressão e ansiedade, tanto para essas mães quanto para esses pais, né? E para quem já tinha transtorno mental, garanta o quanto antes uma consulta de saúde mental para a continuidade do cuidado dessas mulheres. Nas questões relacionadas, então, à infância, né, use métodos virtuais de acompanhamento para detectar depressão pós-parto, ansiedade e sintomas de estresse pós-traumático. Tente recorrer a programas e recursos específicos das comunidades delas de apoio à saúde mental e emocional, mesmo com distanciamento. Conecte as mulheres a esses recursos de apoio emocional da comunidade, né? E busque auxiliar na criação de redes colaborativas nessas comunidades, para essas mulheres. E defenda recursos de saúde mental e apoio para mulheres grávidas e puérperas que trabalham na área de saúde, ou outros profissionais de linha de frente, para que tenham apoio também, né? Se a gente tem um risco para as mulheres grávidas, a gente tem um risco muito maior para as mulheres que trabalham na área da saúde e estão grávidas. Por fim, o que as nossas organizações, o que os nossos hospitais podem fazer? Neste momento, as pessoas querem ser ouvidas. Então, ouça dúvidas e anseios dos profissionais e incluam esses profissionais nas decisões, né? Para os líderes aí que estão aqui. As pessoas querem se sentir protegidas, então garantir EPI adequado, acesso rápido aos cuidados de saúde ocupacional. As pessoas querem estar preparadas, então treinamento do uso de EPI, treinamento de protocolos, treinamento de habilidades socioemocionais. Isso é muito importante para melhorar os relacionamentos e reduzir a carga da saúde mental. As pessoas querem se sentir apoiadas, né? Então garantir que todo mundo tenha alimentação saudável, os profissionais tenham alimentação saudável, hidratação adequada e pausas restauradoras. As pessoas querem também se sentir cuidadas. Então, garantam um cuidado holístico, né, ao profissional e à sua família. E vamos tentar criar uma atmosfera de aceitação do autocuidado, para que a gente promova o nosso cuidado. E, por fim, as pessoas, os trabalhadores, querem ser honrados. Então, honrar o trabalho de alguém que está ali na linha de frente, né, e que está cuidando, é muito importante. Isso para além do salário, né? Estimular que os pacientes agradeçam, estimular a gratidão, o contato, o respeito. Isso também é honrar o nosso trabalho. De certa forma, era um pouco destes cuidados que eu queria trazer para vocês. Esse olhar sobre a saúde mental, esse cuidado necessário à saúde mental. Cada vez mais a gente percebe que o ser humano é indissociável. Eu não tenho saúde física sem saúde mental, e vice-versa. Por isso, cada vez mais atenção às questões relacionadas à saúde mental. Muito obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada pela excelente aula, Dr. Luiz. Realmente é importantíssimo esse olhar para a saúde mental, não só dos familiares de prematuros, mas também de vocês, profissionais de saúde, que cuidam deles todos os dias. Nós recebemos algumas mensagens agora no chat dizendo quanto vocês estão esgotados, quanto esse período foi muito difícil para vocês. Então, por isso que a gente quis trazer um pouco do cuidado aí de vocês também, que tanto cuidam dos outros, então do cuidado da saúde mental de vocês. Em breve eu vou chamar os nossos palestrantes para o momento de perguntas e respostas, mas antes eu gostaria de apresentar a vocês
Um trabalho muito bonito que nós tivemos a chance de conhecer nesse ano e que pode fazer a diferença e ajudar os seus pacientes prematuros e as suas famílias, que é a ONG Prematuridade.com, a primeira organização sem fins lucrativos do Brasil, que é dedicada à prevenção do parto prematuro, ao acolhimento das famílias e à defesa de políticas públicas voltadas à prematuridade. Eles fazem um trabalho muito importante e eu vou chamar a Denise para explicar rapidamente o que eles fazem. Denise, fica à vontade. Olá, Thaís. Olá a todos. Obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje falando sobre prematuridade, um grave problema social, e trazendo um pouco do trabalho da ONG Prematuridade.com. Vou compartilhar com vocês aqui a minha tela para trazer algumas informações que eu considero bem pertinentes, algumas já sabidas, então vou passar mais rápido, né? Mas só trazendo a informação de que a prematuridade é hoje a principal causa de mortalidade infantil antes dos 5 anos, e aqui no Brasil é responsável, então, pelo óbito, né? 10 vezes mais crianças vão a óbito quando a gente compara com o câncer infantil. Então, realmente é um grave problema social, né? O bebê prematuro é aquele que nasce abaixo de 37 semanas de gestação, e aqui no Brasil, em torno de 12% dos bebês nascem prematuros. Em torno de 340 mil famílias passam pela experiência da prematuridade todos os anos. Muitas dessas crianças acabam não sobrevivendo e outras tantas acabam ficando com sequelas em função da prematuridade. Prematuridade é uma questão social intersetorial, então todos nós somos afetados, afeta o mercado de trabalho, a economia, né? A diária de UTI é muito cara, são bebês que reinternam mais vezes. Em relação ao mercado de trabalho, nós tivemos uma grande vitória no passado, no STF, que foi a ampliação da licença maternidade para mães de bebês prematuros, e em função disso gerou-se, então, uma portaria que saiu esse ano do INSS. Fizemos contato com eles, porque essa ação do STF não estava funcionando na prática, e agora, então, saiu uma portaria que todas as mulheres que contribuem para o INSS, que são contribuintes da Previdência, têm direito a ampliar sua licença maternidade, né, em caso de nascimento prematuro, ou um caso onde o bebê nasce e fique mais de 14 dias internado na UTI neonatal. Então, essas mães podem adicionar o período que o bebê ficou internado, seja 50, 90 dias, à sua licença maternidade. Isso já é um direito adquirido, né, que é fácil de se conseguir, é só ter um laudo do médico dizendo que o bebê nasceu prematuro ou que ele ficou internado, né, X dias, e a mulher encaminha isso, então, para a sua empresa, e o INSS está envolvido nessa decisão. Foi uma vitória muito importante para a causa. Mas a prematuridade também tem esse impacto social quando a gente fala de sequelas, de crianças que ficam com alguma deficiência, né? De que maneira a gente está preparando a sociedade para receber essas crianças nas creches, nas escolas, universidades. Então, tem um impacto intersetorial gigante. Nós somos hoje a única organização trabalhando pela causa da prematuridade em âmbito nacional, né? Nos aliamos às principais organizações, né, mundiais que trabalham com essa temática, justamente para ter essa chancela, essa parceria, essa troca, né, que é muito rica. Representamos o Brasil na rede mundial de prematuridade, então com muito orgulho. E eu sou fundadora e diretora, sou nutricionista de formação, né? A Aline Henneman, nossa vice-diretora, é enfermeira, é docente em enfermagem. A Bruna, nossa diretora de comunicação, jornalista. E temos hoje um time, então, de mais de 160 voluntários em 22 estados do país, um conselho científico interdisciplinar de referência de todas as áreas do cuidado do prematuro, medicina, fisioterapia, nutrição, TO, fonoaudiologia, psicologia, assistência social, e temos muito orgulho desse nosso conselho. Temos também um conselho jurídico voluntário, então fazemos o aconselhamento, né, jurídico para essas famílias, para essas mães, tanto em relação à licença maternidade, quanto em outras questões também jurídicas. Desde o início, então, buscamos alianças, né, e parceiros institucionais para poder construir com mais solidez e mais força a causa da prematuridade e essas mudanças que a gente quer fazer nesse cenário. Então, a ANS, Ministério da Saúde, a Sociedade Brasileira de Pediatria são nossos parceiros das ações desde o início. E o que nós fazemos na prática, então, são as campanhas de sensibilização, principalmente no Novembro Roxo, que é o mês internacional de sensibilização para a prematuridade. Fazemos capacitação de profissionais de saúde, ações beneficentes, trazemos acolhimento, apoio emocional, apoio psicológico, né, gratuito, online para as famílias, esse aconselhamento jurídico também que eu comentei, e somos muito atuantes também nas políticas públicas.
Começamos como um blog, que evoluiu para uma startup, que virou um e-commerce, e depois, em 2014, nasceu a ONG Prematuridade.com para trazer a força da sociedade civil para complementar e para melhorar e para implementar coisas novas, né, no que o governo já faz nesse cenário da prematuridade. Em 2016, então, criamos a nossa frente parlamentar mista no Congresso, senadores e deputados que apoiam a causa da prematuridade. Em 2017, já estávamos presentes nas 5 regiões do país. Em 2019, então, nosso primeiro simpósio internacional de neonatologia, que aconteceu na Baixada Santista. 2020, apesar de um ano difícil em função da pandemia, tivemos crescimentos na ONG em termos de número de voluntário, em redes sociais, tivemos a vitória da licença maternidade e tivemos o primeiro evento interministerial, né, falando de Novembro Roxo, de prematuridade pela primeira vez, iluminação dos 3 poderes de roxo, nesse evento, anúncio de repasses de recursos, né, então, para o cuidado neonatal, e também o reconhecimento do trabalho da ONG. Então, para nós, 2020 foi um ano bem marcante, um ano histórico. Aqui alguns registros das nossas ações, né, que antes aconteciam presenciais e desde o ano passado, então, migramos para 100% online. E dizer que apoiar a causa da prematuridade é um ato de responsabilidade social, sim, porque a gente vai estar mudando aí o cenário das nossas próximas gerações, né? 12% dos nossos bebês hoje são bebês prematuros. Quero agradecer a Thaís e a Nestlé pela oportunidade e ficamos à disposição. Nosso site é www.prematuridade.com. Obrigada. Muito obrigada, Denise, por essa apresentação desse trabalho tão bonito que vocês fazem. Realmente é um ganho muito grande para essas famílias, essa licença maternidade estendida. E eu fico muito feliz que vocês tenham esses trabalhos, né, de aconselhamento jurídico, de aconselhamento emocional para essas famílias que necessitam. Obrigada pelo trabalho de vocês. E para dar continuidade ao nosso evento, eu queria mostrar um pouquinho também de como a Nestlé também ajuda esses pequenos guerreiros, sempre trazendo as mais recentes evidências científicas para aprimorar o nosso portfólio de prematuridade. Então, nós temos o FM85, que é o nosso aditivo de leite humano, assim como diversos produtos da Nestlé, a gente faz tudo com muita ciência, então é um produto que tem um estudo duplo cego, randomizado, controlado, mostrando o crescimento adequado, o quanto ele auxilia no crescimento do prematuro, o quanto ele é seguro e bem tolerado. Ele tem o melhor perfil de nutrientes da categoria, porque é o único com DHA, um nutriente tão importante para o desenvolvimento cognitivo e visual desses prematuros, e é considerado um nutriente condicionalmente essencial nessa fase. E é um produto adequado às recomendações internacionais, o Coledsco e o Espigan, para conseguir, então, auxiliar esse prematuro num adequado crescimento, um adequado desenvolvimento. O leite materno, ele é, para todos os lactentes, a primeira opção, inclusive para os prematuros, e o ideal é que eles recebam o leite materno, em alguns casos aditivado, mas na sua impossibilidade, nós temos o Prenan, que recentemente teve uma reformulação, então também, como o nosso core é ciência, como eu falei, também tem um estudo científico, um estudo clínico, mostrando que ele promove um crescimento adequado, é seguro e bem tolerado pelos prematuros. Essa nova composição é a única inovadora combinação lipídica, então tem o DHA e o ARA para o desenvolvimento cognitivo e visual, tem o beta-palmitato, que contribui para uma melhor absorção de nutrientes, para uma melhor mineralização óssea e também para uma melhor consistência de fezes, e o TCM, que é o triglicerídeo de cadeia média, para contribuir para o ganho de peso. Além disso, ele tem nutrientes que vão contribuir para o fortalecimento do sistema imunológico e do desenvolvimento cognitivo e visual, sendo o produto dessa categoria que tem o maior teor de DHA, de vitamina A, de vitamina C, ferro, zinco e vitamina E. Então, esse é um produto que a gente reformulou recentemente, e vocês podem, aqui no botão aqui abaixo de download, vocês podem baixar um artigo comentado sobre os desafios da nutrição do prematuro e que ao final tem
um pouquinho no detalhe do que mudou e do estudo científico com essa fórmula. E também queria convidá-los também na parte de download a baixar um material que tem todo o portfólio de nutrição infantil, de fórmulas infantis e de compostos lácteos. Então, vocês vão conseguir encontrar os produtos que nós temos com alguns detalhes, e qualquer dúvida, toda a nossa equipe de representantes vai sempre estar aí para ajudá-los. Eu aproveito aqui também para pedir para vocês avaliarem o nosso evento. Tem um botão aqui embaixo da tela. É muito importante para a gente, para que a gente possa sempre aprimorar. E eu também gostaria de informar que todos que participaram dessa live e preencheram o seu endereço no momento da inscrição vão receber em casa o material do evento, que são 2 planners do Grupo Neocer, um mensal e um semanal de bolso, para auxiliar vocês na organização de plantões, pacientes e compromissos diários. Quem não preencheu o endereço no momento da inscrição e gostaria de receber o material, nós temos um botão aqui embaixo que vocês podem preencher. Quem já preencheu o endereço no momento da inscrição, não é necessário preencher novamente. Então, quem já preencheu no momento da inscrição não precisa fazer nada, e quem não preencheu o endereço, mas gostaria de receber, é só clicar no botão aqui embaixo e preencher seu endereço. Nós já estamos recebendo diversas perguntas, então eu vou chamar os nossos palestrantes para respondê-las. E a primeira pergunta para o doutor Paulo. A doutora Andréia gostaria de ouvir a sua experiência em relação à indicação do parto cesariana pelos médicos intensivistas nas gestantes internadas em UTI com quadro de insuficiência respiratória. Ela relata que eles indicam muita interrupção da gestação, independente da idade gestacional, ou o melhor é adotar uma conduta conservadora com monitorização fetal. É claro que, bom, boa noite, muito bom participar desse evento, muito interessante tudo que o Luiz falou e relembrar essa questão da ONG, né, que a Denise também representa. Esses são esforços que todo mundo faz para melhorar a vida, né, dos recém-nascidos, principalmente dos bebês prematuros. Interessante todo esse esforço, e muito bacana estar participando disso. Eu tenho que agradecer a vocês que me convidaram para participar dessa noite hoje aqui. Bom, essa questão realmente, dependendo da idade gestacional, não dá para interromper a gestação por conta do desconforto respiratório da mãe, se a monitoragem for... Na pergunta mesmo já existe uma resposta embutida, que é aquela que é o mais razoável. Fazendo uma boa monitoragem do recém-nascido, não há necessidade de se interromper a gestação, dependendo, obviamente, da idade gestacional. Então, pega um bebê de 27, 28 semanas, que está no limite da viabilidade para nós aqui no Brasil, não dá para interromper a gestação por conta do desconforto, se não houver indícios de sofrimento fetal. Então, interromper a gestação se houver risco para a mãe, obviamente, ou para o feto, deve-se interromper. Para isso existe monitorização tanto dos dados vitais da mãe como a monitoragem do recém-nascido. Então, não existe uma resposta assertiva para essa questão. Cada caso precisa ser analisado e, obviamente, a gente tem que avaliar a condição do feto e a condição da mãe para poder opinar sobre isso. Mas porque tem Covid, tem desconforto, precisa interromper a gestação de forma alguma. Perfeito, muito obrigada, doutor Paulo. Agora vamos para o doutor Luiz. A doutora Mara diz que chora, abraça e se envolve muito com as famílias. Como fazer, como lidar com essa situação, doutor Luiz? Olha, Mara, eu seria muito rico se eu tivesse essa resposta para você. Mas, fora as brincadeiras, de fato, a gente se envolve muito, né, com todo esse drama que essas famílias vivem, né? Não é nada fácil lidar com a questão da prematuridade, lidar com o risco de um sonho aí que está no limite entre a vida e a morte. E isso, com certeza, abala tanto as famílias e não tem como não nos abalar. Né? Todo profissional de saúde aí do ambiente neonatal, ele se envolve muito com os problemas, e é natural que se envolva, e está tudo bem se envolver. Está tudo bem chorar, está tudo bem abraçar, está tudo bem consolar. Fato é que por mais que a gente se envolva, por mais que a gente entenda, tem um componente que é muito importante nesse processo de empatia, que é
a diferenciação, ou o processo que a gente chama de autoconsciência, que é entender que este sofrimento, ele é do outro. A responsabilidade por lidar com este sofrimento, por aprender a técnicas para lidar com o estresse, por conseguir dar conta daquela sensação, isso é responsabilidade do outro. A nossa função é oferecer estratégias suportivas, né? Vamos oferecer uma escuta, vamos oferecer um acolhimento, vamos chamar outra parte da equipe aqui para ajudar neste cuidado, vamos oferecer o contato da ONG, vamos oferecer uma rede de suporte, um apoio. E tudo isso faz parte do nosso trabalho, né? Que é como a gente colocou ali em relação às boas práticas, ajudar essas mães e essas famílias a navegarem adequadamente pelo sistema. E o sistema não significa só o sistema de saúde, mas significa o sistema de assistência social, significa o sistema terceiro, né, dos terceiros, que são as ONGs, que auxiliam em todo esse processo de cuidado dessas famílias, né? Então, o que eu poderia te dar de orientação é justamente isso. Quanto mais você souber navegar pelo sistema, e quanto mais você puder auxiliar esta mãe, este pai, essas famílias a navegarem adequadamente por esse sistema, mais você vai estar contribuindo para a construção de uma rede suportiva, que é o que essa pessoa precisa agora, né? E, claro, ter o seu espaço de reflexão, ter o seu espaço de cuidado, né? Seja com psicoterapia, seja com um processo de coaching bem adequado, né? Seja com meditação, seja com exercício físico, mas é conseguir sair dessa zona de cuidado do ambiente neonatal para ir para um outro ambiente onde você se cuide, né? Se a gente permanecer ali no mesmo nível de sofrimento que o outro, a gente se afoga junto. E isso a gente não pode deixar acontecer, né? Porque senão a gente não consegue cuidar de outras pessoas e sequer a gente consegue se cuidar. Então, esse seria aí a sugestão que eu te passo. Que importante, né, doutor Luiz, isso que você falou da diferenciação, da separação. Acho que, imagino, né, que esses profissionais de saúde que vivem isso todos os dias deve ser muito difícil conseguir separar esse sofrimento, mas fiquei pensando também no que você disse sobre as pausas restauradoras, né? Quem sabe isso também possa ajudar. Exato, e muito também do que a gente não faz, Thaís, e que a gente precisa exigir das nossas organizações, que são os treinamentos de habilidades socioemocionais. Para a gente, de fato, aprender novas habilidades para lidar com essas situações extremamente estressantes, para as quais a gente não é preparado. E a gente não cuida desse preparo. Esse é o meu maior advocacy. E é muito importante, que bom. Doutor Paulo, temos uma pergunta do doutor Matheus, se há alguma recomendação diferenciada no momento da intubação. Já ouvi algumas pessoas dizendo para sempre realizar a intubação e evitar o CPAP nasal durante a pandemia. É a questão dos sprays, né? Mas quando a gente pensa que o recém-nascido ele não tem muito receptor para adesão e replicação do vírus intracelular, a gente imagina que eles não sejam grandes espalhadores do vírus. Então, a recomendação é o cuidado normal, mas é claro que a equipe, nesse momento, tem que estar paramentada, tem que estar usando óculos de proteção, tem que estar usando máscara também, mas se houver indicação de CPAP só, não há por que entubar essa criança, não. Porque eles não são grandes disseminadores, não. É claro que, nesse caso, o filho da mãe com Covid, ele deve ser isolado dos outros bebês. Mas com relação à equipe médica, não. A equipe médica não vai entubar esse bebê por conta disso, para não espalhar para o ambiente, né? Então, normalmente, se tem indicação de CPAP, é o CPAP mesmo. Claro que esse bebê tem que ficar isolado e a equipe paramentada de acordo e o bebê fica isolado. E aproveitando, doutor Paulo, a doutora Maria faz uma pergunta parecida. Mãe ou pai positivo, o que fazer? Suspender a visita por 14 dias? Ou espera dar PCR negativo? Como que faz? Essa questão do PCR também é uma coisa bem discutível. Você pode ter um PCR positivo por uma partícula que não seja necessariamente contaminante, né? Então, usar o PCR como parâmetro, não. O que a gente sabe é que a partir do 8º dia,
que iniciaram-se os sintomas, você tem uma queda muito grande da transmissibilidade, né? O indivíduo começa a transmitir 3 dias antes dos primeiros sintomas e depois, a partir do 8º dia que começaram os sintomas, começa a cair muito. O que se fala em 14 dias é uma questão, vamos assim, de segurança maior. Mas esses pais com Covid, como qualquer paciente dentro do hospital com Covid, tem que ficar isolados mesmo dos outros. E para manusear o bebê, não há por que contraindicar a amamentação, cuidado está lá, e a mãe, com lavagem da mão, usando máscara, dentro do possível ambiente bem ventilado, a mãe pode continuar próximo do seu filho, desde que use máscara. E tem aqui uma outra pergunta também do Dr. Felipe, como proceder em casos de escassez de áreas individualizadas para bebês suspeitos de coronavírus dentro da unidade neonatal? Isso é uma coisa que é muito frequente mesmo na maior parte dos serviços, principalmente em situações, assim, de hospitais urbanos, em que o ambiente acaba realmente sendo exíguo para o movimento que haja, né? Quando você tem uma densidade populacional muito grande, o hospital acaba ficando pequeno para aquela localidade mesmo, para aquela população. O negócio é usar a incubadora, né? A incubadora, ela pode funcionar como um bom isolamento, é o que dá para fazer num ambiente que você tenha fisicamente pouco espaço para deixar os bebês. Perfeito, obrigada, doutor Paulo. Doutor Luiz, o doutor Felipe pergunta o que existe de evidência científica em relação a métodos não farmacológicos, como meditação, acupuntura, para depressão e ansiedade. Muita evidência. Muita evidência, né? De fato, tanto meditação quanto acupuntura são bastante comprovados aí em termos de eficácia para tratamentos de ansiedade leves a moderados. Para casos de ansiedade ou depressão mais graves, talvez o próprio paciente nem consiga ter drive para executar esse tipo de ação. A acupuntura, talvez como adjuvante, sim, mas a meditação, muitas vezes, ele não vai conseguir executar, né? Mas sim, existe indicação, tem uma eficácia comparável aí a outros tratamentos convencionais, né, medicamentosos e psicoterápicos. Eles entram principalmente como tratamentos adjuvantes, né? Então, não se exclui a necessidade de uma avaliação de uma terapia medicamentosa. Obviamente, nem toda ansiedade leve ou grave, ou depressão, ansiedade leve ou depressão leve tem necessidade de medicamento. Muitas vezes são respondentes a somente terapia, ou mesmo meditação, ou mesmo acupuntura. Em termos, eu não percebi se ele perguntou, mas em relação à homeopatia, aí sim a gente não tem tanta evidência em termos de comparação a tratamentos psicoterápicos e tratamentos medicamentosos ou esses outros tratamentos adjuvantes, né? Saiu uma meta-análise não tão recente aí, já tem uns 3 anos, neozelandesa, evidenciando uma baixa eficácia realmente de homeopatia para transtornos psiquiátricos. E aromaterapia, doutor Luiz? Aí essa é uma adição minha aqui a essa questão, porque eu tenho visto muita gente começando a fazer, né, e tal, então fiquei com essa pergunta. Isoladamente, a gente não tem qualquer evidência de que a aromaterapia funcione para tratamento de transtornos psiquiátricos, sejam leves, moderados ou graves. Tá? Ainda existe muita discussão em relação à aromaterapia e cuidado com uma confusão que se faz de aromaterapia com o uso de óleos essenciais. Né? O uso de óleos essenciais ainda é outra coisa que algumas pessoas, inclusive, têm usado para ingestão em sucos, águas, e isso não tem qualquer evidência e, inclusive, é contraindicado devido às formulações desses diferentes compostos que entram no Brasil como suplementos alimentares e não como medicamentos. Né? Então, muito cuidado quando se fala em termos de uso de óleos essenciais como medicamentos, isso não tem base científica e não tem evidências que suportem. A aromaterapia como um tratamento adjuvante está começando a ser avaliada neste momento, mas ainda não tem evidências robustas que suportem como algum tipo de tratamento eficaz. Perfeito, obrigada, doutor Luiz. Doutor Paulo, a doutora Natália pergunta qual a conduta frente ao recém-nascido prematuro extremo com Covid-19 positivo após 14 dias de isolamento. Então, esse é um bebê que já pode ser, independente de PCR ou não,
Como eu já falei, o PCR é muito questionável o seu valor como, vamos dizer assim, indicador para se tirar o bebê de um isolamento, mas a gente sabe que depois de 14 dias, mesmo que haja alguma partícula lá, a gente sabe que isso não vai ter uma ação. Eu quero só dar um exemplo que foi muito emblemático que eu achei. O aeroporto de Schiphol, em Amsterdã, no auge da pandemia, ele foi fechado. E ficou fechado por 39 dias. Depois de 39 dias, entraram equipes do equivalente à nossa vigilância sanitária lá e foram fazer uma busca ativa de partícula viral. Então acharam, por exemplo, no banheiro partícula do vírus e fazendo o PCR você conseguiu amplificar a cadeia de RNA do vírus. Mas quer dizer, não é um vírus capaz de causar alguma contaminação. Então não tem como a gente saber se aquele vírus ele é ativo ou não. Mas o que se sabe por experiência em outras faixas etárias, que depois de 14 dias o indivíduo já não transmite mais. Então, normalmente a gente deixando 14 dias é o suficiente para já liberar esse bebê. Mas torno a dizer, um recém-nascido prematuro, que tem pouco receptor, que a enzima conversora de angiotensina 2 para adesão e replicação do vírus, é um bebê que não preocupa quanto ele possa transmitir. Então, depois de 14 dias tem que tudo ser liberado mesmo. Perfeito. E a doutora Elaine, aproveito aqui para colocar outra pergunta, ela diz que sabemos da importância da Golden Hour após o nascimento com a amamentação, principalmente na sala de parto. Mudou algo com a situação de Covid? Então, na mãe positiva, o bebê ele é colocado ao seio na primeira hora de vida do mesmo jeito, né? Estou falando de um bebê que tenha condição disso, bebê de termo, e que tenha nascido com uma vitalidade boa. Não mudou nada agora. Essa mãe ela vai estar de máscara também, e isso, teoricamente, vai proteger o bebê. Então, a gente não muda nada na Golden Hour com relação tanto ao bebê prematuro como ao bebê de termo, se a mãe for positiva. E como eu mostrei aí na minha explanação, realmente são crianças com maior tendência de fazerem quadros de prematuridade e as morbidades relacionadas à prematuridade, como retinopatia, displasia, enterocolite, etc. Então, esse é um bebê que precisa muito do contato pele a pele, porque a gente tem que pensar na microbiota, né? Hoje, esse impulso inicial na microbiota nos primeiros dias é fundamental para formar uma saúde não só intestinal, mas em saúde imunológica, saúde cognitiva e tudo mais. Então, não é porque existe a contaminação que a gente vai privar o bebê da possibilidade de já ser colonizado com aquelas bactérias comensais, bifidobactérias, lactobacilos, que vão impulsionar o resto da vida dessa criança. Até porque o recém-nascido, pelo Covid em si, ele não apresenta, é o que a literatura mostra até esse momento, doença grave. E se o pai tiver positivo, ele pode entrar na sala de parto? Pode entrar desde que esteja paramentado e com máscara. Não é de bom tom isso, né? Mas se o pai faz questão, acho que não dá para privá-lo disso aí. O certo mesmo é um pai que seja positivo nem ir ao hospital. Isso é o correto, né? Perfeito, obrigada, doutor Paulo. Doutor Luiz, o doutor Vinícius pergunta como orientar os pais sobre saúde mental das crianças na pandemia e quais são os sinais de alerta nesse público, né, nessas crianças. Perfeito. Felipe, existem vários materiais de autocuidado para crianças e informativos para as crianças em relação à pandemia, né? Como o vírus age, o que fazer, como cuidar do distanciamento, de uma forma mais lúdica, né? Então, esses materiais mais lúdicos já ajudam bastante, tanto a orientar os pais, quanto a os pais sentarem com as crianças e contarem de fato aquilo que está acontecendo, né? Isso é muito necessário, até para que as crianças consigam entender a necessidade dessas medidas preventivas. Claro, tudo depende da idade e da capacidade de compreensão daquela criança, de acordo com o desenvolvimento cognitivo e o desenvolvimento aí de habilidades socioemocionais daquela criança. Então, a gente tem medidas que variam bastante para crianças abaixo de 2 anos, para crianças de 2 a 5 anos, para crianças acima de 5 anos, e para adolescentes, né, que inclusive sofreram muito durante a pandemia, né? Tanto crianças quanto adolescentes, os extremos de idade, né, foram os que mais sofreram com essa pandemia, tanto pelas questões de isolamento quanto pelas questões de sociabilidade, né? As crianças pouco socializaram ao longo desse 1 ano e meio, né? E é extremamente importante para o desenvolvimento dessas crianças essa socialização, né? Então, a gente só vai entender os impactos, inclusive, desta pandemia, e vocês, né, pediatras e profissionais aí do ambiente neonatal,
só vão entender todas as repercussões da pandemia daqui a alguns anos, né? Mas sim, é necessário orientar esses pais em relação à necessidade de cuidados, de estimular a socialização dessas crianças, de estimular o entendimento, inclusive, para a criança, de que talvez o pai e a mãe comecem a retornar para os ambientes de trabalho a partir de agora, né? Várias empresas têm falado, inclusive, da retomada, do retorno, da saída do home office e dessa necessidade, que tem se mostrado um tanto quanto imperativa, né? Porque a gente vem perdendo muito da questão da conectividade nas próprias organizações, e por isso muitas têm estimulado o retorno agora num ambiente de menos infectividade. E como é que a criança lida agora, depois de ter tido os pais ao longo de 1 ano e meio em casa, como é que a criança vai aprender a ficar sem? Agora que ela também está retornando para as escolas, agora que ela também está retornando ao convívio, né? Existe um termo muito antigo chamado síndrome da cabana, né? O cabin fever, que era referente a quando nos países nórdicos, nos invernos muito longos, né? As pessoas ficavam presas em casa durante 4 meses. Quando elas saíam de casa, elas tinham dificuldade de socializar e tinham, inclusive, sintomas físicos, como febre, né? E isso mostrando o quanto que a gente se adapta a coisas boas, mas também se adapta a coisas ruins. E quando a gente precisa retomar toda aquela atividade, mesmo que seja uma atividade boa, a gente encontra obstáculos e dificuldades. A gente precisa estar atento a esses obstáculos, a essas dificuldades. Então, se a criança está apresentando alterações comportamentais relacionadas a este retorno, ou até ao próprio isolamento, né, ficando mais retraída, ou ficando mais agressiva, ou ficando mais irritada, é o momento de buscar um apoio, de buscar uma ajuda, seja do pediatra, seja de um psicólogo infantil, ou de um grupo aí de apoio e de socialização. A gente recomendou muito e continua recomendando que ao longo dessa pandemia, algumas famílias que estejam respeitando adequadamente as restrições, elas possam fazer essas restrições juntas, né? Então, juntar casais que têm filhos para que esses filhos possam socializar, desde que, obviamente, todos ali tendo respeitado aquele isolamento. Então, essas são algumas recomendações interessantes para aumentar o repertório dessa criança, porque existe, sim, uma perda de repertório relacionada ao isolamento, ao distanciamento e à própria retomada. Perfeito, obrigada, doutor Luiz. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Eu queria chamar o doutor Paulo para as suas considerações finais e depois, doutor Luiz, as suas considerações finais e para a gente encerrar o nosso evento. Doutor Paulo, fique à vontade. Então, tudo pelo que o Luiz falou e que eu apresentei também dessas evidências atuais, e acho que a gente tem que repensar bastante a forma como está sendo abordado a questão do pré-natal, a questão perinatal, a questão do nascimento e depois o cuidado dos bebês na UTI. Então, os cuidados eles têm que ser tomados, obviamente, para se tentar evitar a disseminação da infecção. A gente põe fé que com a vacinação isso tudo caia e que vire, como a gente achava no início, só uma gripinha mesmo, e que a gente consiga ter uma vida normal aí para frente, graças, se Deus quiser, à vacinação. E até colocando um pouquinho o pitaco nas coisas que o Luiz falou, muito interessante, essa questão das crianças muito expostas a telas, né, que acabam liberando como se fossem neurotransmissores mesmo, de tanto prazer, isso também acaba dificultando muito a socialização deles, né? Então a gente vê hoje que as crianças estão com a cabeça embotada mesmo, então os pais precisam mesmo pensar nesse limite da tela, porque isso acaba realmente implicando na questão intelectual da criança, na questão visual da criança, com a epidemia de miopia que está se avizinhando por aí. Então, eu acho que essa epidemia veio para fazer a gente, essa pandemia, repensar bastante os conceitos, repensar bastante a postura até que a gente tem que ter diante da vida e diante dos pacientes, dentro do inesperado, que foi uma coisa inesperada. Eu acho que nem o maior escritor de ficção científica poderia pensar em bolar um roteiro desses que aconteceu pelo mundo todo. Quero agradecer mais uma vez o convite de poder participar, de conhecer direito o Luiz Gustavo, que já tinha ouvido falar muito dele, e de aprender bastante com tudo que ele falou, tudo que foi dito aí. Obrigado. Doutor Luiz, pode ficar à vontade. Obrigado, Thaís. Primeiro, eu gostaria também de agradecer ao convite para a participação desse evento e agradecer muito ao Dr. Paulo. Também aprendi muito e agradecer até pela sensibilidade, né? Porque ele trouxe
numa explanação aí de 20 minutos, muito técnica, mas também com muita sensibilidade, né? Falando aí do contato pele a pele, falando da necessidade de contato, de conexão, e isso vai muito ao encontro também daquilo que eu vim trazendo, né? E já pegando o gancho também, doutor Paulo, dessa questão aí das telas, né? Eu faço um paralelo, inclusive, né? Imagina, a gente falou muito nessa pandemia, né? Para os adultos, do Zoom fatigue, do livismo, né? Que é essa incapacidade nossa de se desconectar, inclusive do trabalho nas telas. Se para a gente o impacto das telas já foi altíssimo, imaginem para uma criança em desenvolvimento. Que tipo de desenvolvimento que a gente está propiciando para aquela criança quando ela fica em telas no homeschooling, quando ela fica em telas no videogame, quando ela fica em telas na TV na sala com os pais, ela não sai da frente das telas. Né? Que repercussão que isso vai ter a longo prazo? Perfeita percepção, doutor Paulo. Muito obrigado aí até por lembrar disso, para a gente trazer à tona esse problema que a gente está começando a enfrentar e que acho que pós-pandemia os nossos olhares vão se voltar cada vez mais para esse problema, que com certeza tem aí uma série de repercussões na visão, na cognição, no desenvolvimento de habilidades sociais, entre outros aspectos. Então, fica também mais esse alerta e essa atenção, e de novo agradecendo aí a Nestlé, a Thaís pelo convite e ao Dr. Paulo por compartilhar aí tanta informação boa com a gente. Obrigado, pessoal. Obrigada a vocês. Nós estamos recebendo muitos elogios da aula dos dois, esse momento de perguntas e respostas. Em nome da Nestlé, eu agradeço a todos vocês que estão conosco, também aos nossos grandes palestrantes, e peço novamente para que vocês avaliem nosso evento aqui no botão embaixo da tela, para a gente sempre se aprimorar e trazer temas que sejam relevantes para vocês, e também o botão de download, que vocês podem baixar alguns conteúdos, ver até um vídeo do Dr. Paulo Pack também, sobre a evolução da nutrição integral. Nós fizemos especialmente para vocês, então esperamos que gostem. Muito obrigada, boa noite e até a próxima. Os melhores profissionais de saúde são aqueles que nunca param de se atualizar. A Nestlé acredita na importância de enriquecer o debate sobre a ciência da nutrição entre profissionais de saúde. Por isso, criou as plataformas digitais Pediatria Nestlé e Nestlé Nutrition Institute Brasil. No Pediatria Nestlé, o profissional tem acesso a diversas ferramentas de avaliação nutricional, como calculadoras de curvas de crescimento, escala de Bristol, além de informações exclusivas sobre os produtos de nutrição infantil Nestlé no Brasil e seus equivalentes em outros países. O site ainda conta com acervo online de webinars. O Nestlé Nutrition Institute Brasil compartilha conhecimentos valiosos com a comunidade nutricional. Sua plataforma reúne um vasto material técnico-científico escrito por especialistas renomados, além de divulgar as principais descobertas e pesquisas no campo da nutrição e da pediatria. O site do NNI Brasil traz também uma área de educação continuada, gratuita e com certificação, especializada em nutrição infantil. Fique por dentro das novidades